A gente vai começar esse curso voltando a falar das funções seno e cosseno, ou ondas senoidais, seno e cosseno. Por que falar de novo de seno e cosseno? A luz, no seu caráter ondulatório, basicamente a luz é um campo elétrico e um campo magnético que oscilam no espaço e no tempo. Uma onda, certo? A maneira mais simples a mais simples de representar essa onda é através de funções seno e cosseno. Ondas mais complicadas, mais complexas, você consegue construir somando um monte de funções senos e cossenos. É o que diz a teoria de Fourier, que a gente vai ver posteriormente, certo? Então, a onda básica fundamental, a onda harmônica mais simples, é a onda senoidal. Como seria um seno ou um cosseno, né? Então vamos lá. A gente viu nas nossas revisões, aqui eu tenho uma função y, uma onda senoidal, oscila aqui no eixo vertical, certo? No eixo horizontal eu vou colocar a fase, né? Lembrando que a fase é um ângulo em radianos, né? Ou seja, ele é adimensional, a fase é adimensional, não tem dimensão de comprimento, nem de tempo, é adimensional. A gente usa a palavra radianos, 2π radianos, 4π radianos, usa a palavra radianos só para que você possa identificar que se trata de um ângulo, certo? Mas ele é adimensional. Então, quando a sua fase dá uma volta de 2π, 0 a 2π, a sua onda percorre um ciclo completo, certo? Um ciclo, 2π. Amplitude mais A e menos A, oscilando, certo? Pronto. Então a gente sabe que a fase ela é adimensional. Vamos supor que você queira desenhar a sua onda, você está querendo construir a sua onda agora em relação a x. Ou seja, aqui no eixo horizontal, você não tem mais a fase. Digamos que você tem uma distância x. Isso aqui podia ser, por exemplo, uma onda numa corda. Você tem aqui um oscilador, faz ele oscilar, gerando ondas senoidais. Uma onda na corda. Aí você tira uma foto, um instantâneo, um tempo zero daquela corda. Ou seja, você quer um comportamento da sua onda agora com a distância na horizontal. Aqui, psi, isso aqui é uma letra grega, psi, certo? Psi de x é a seno de kx. Agora, esse x aqui não é mais um ângulo. Esse x agora é uma distância na horizontal. É uma distância, certo? Mas lembrando que o argumento do seno ou do cosseno, que é a fase, certo? Ele é adimensional. Isso quer dizer que kx tem que ser adimensional. Então, o x é uma distância. Qual a unidade de distância? Pode ser metro, centímetro, quilômetro. Então, o k tem que ter que unidade? O inverso da distância. Certo? Ou seja, se o x é metro, o k é 1 sobre metro. Aí corta. De maneira que kx seria um ângulo em radianos, ou seja, adimensional. Ok? Pronto. Então, repetindo, né? Essa fase aqui, ela é adimensional. Então, se o x for uma distância na horizontal, metro, centímetro, o k é inverso da distância. Para que corta a distância em cima e embaixo, e o kx é adimensional. Ou seja, o kx é um ângulo. Certo? É um ângulo. Esse casinho aqui, a gente tem um nomezinho, número de onda. A gente vai já falar dele. Então, o k é o número de onda. A é a amplitude da onda. E o psi é a minha onda. Ou seja, uma oscilação, psi. X é a direção de propagação da minha onda. Você pode imaginar uma onda numa corda. Então, o eixo X seria a corda esticada, sem nenhuma onda. E o psi seria uma variação, uma distância que varia a direção perpendicular à corda. A direção de propagação é X e a oscilação da minha onda é perpendicular à direção de propagação. A gente diz que essa onda ela é transversal. Direção de propagação da onda, propagação da onda, x perpendicular à direção de oscilação. Ela oscila assim. A onda oscila no eixo y, mas se propaga no eixo x. Então você diz que você tem uma onda transversal, certo? Onda transversal. Pronto. Agora vamos olhar aqui para essa onda em função da distância, x. X, né? Aqui você pode imaginar como uma onda numa corda. Aqui estaria a corda no eixo X, esticada. Aí você está criando ondas aqui, na extremidade. Aqui seria uma onda, uma corda, em função de X. Observe que esse X não é uma fase, não é um ângulo. X é a distância na horizontal. Certo?
Agora vamos pegar dois pontos aqui, A e B, dois pontos de máximo, certo? Essa distância aqui entre os dois máximos, a gente chama de comprimento de onda, lambda. Vocês vão ver muito esse lambda por aí. E é uma letrazinha grega, tá? Que significa comprimento de onda, certo? Lambda. Distância entre dois máximos consecutivos ou dois mínimos consecutivos. Pode ser também, ó, a distância entre esse ponto e esse aqui, ó. Tá? Você tem aqui um comprimento de onda, é distância, é comprimento, né? É metro, centímetro, quilômetro, ok? Pronto. Então, lambda é o comprimento de onda. Aqui é uma coordenada x qualquer, a coordenada desse ponto B, o segundo máximo, é x mais lambda. X mais um comprimento de onda, certo? Então, você pode imaginar aqui como uma onda numa corda, ok? Bom, mas você pode desenhar, plotar essa onda, agora em função do ângulo. Lembrando que o ângulo, a fase, o argumento do seno ou do cosseno é kx. Eu vou colocar no eixo horizontal agora k vezes x, e não x, e não só x. Lembrando que k vezes x é ângulo, que é adimensional, certo? Tá aqui a minha onda. Eu tenho uma oscilação completa aqui, ó, uma oscilação completa, certo? A distância entre os dois máximos agora é 2π. Lembrando que você faz o ângulo kx, que é o argumento do seno ou do cosseno, você faz esse ângulo dar uma volta completa, dar um giro completo. Que ângulo você percorreu? 2π radianos, certo? Então, distância entre os dois máximos, 2π. Lembrando qual a diferença desse gráfico para esse. Aqui no eixo horizontal eu tenho uma distância. Aqui no eixo horizontal eu tenho um kx, que são ângulos. Então a distância entre dois mínimos consecutivos, ou dois máximos, ou então entre esses dois pontos aqui, ó. Certo? Entre esse e esse. Esse aqui e esse aqui. É 2π radianos, ok? Aí você pega a coordenada x desse ponto de máximo, que é k, chamei de kx. Peguei um x arbitrário qualquer, certo? Eu tenho que multiplicar por k, já que no eixo horizontal eu tenho um ângulo, né? Depois que eu percorrer um ciclo completo, qual vai ser a minha próxima coordenada x? X mais um comprimento de onda, certo? X mais lambda é uma distância. Para transformar em ângulo, eu multiplico por k. Lembrando que k é uma constante, certo? O número de onda. Pronto. Então a distância entre esses dois máximos é o quê? Um é kx e o outro é kx mais lambda, certo? Estão separados de um comprimento de onda. Mas ao multiplicar, a separação agora vira ângulo, vira 2π, certo? Então, essa onda aqui no eixo horizontal eu tenho um ângulo, essa aqui no eixo horizontal eu tenho uma distância. Então, a distância entre os máximos aqui vira lambda, um comprimento de onda. Aqui entre os máximos vira 2π. Agora vamos pegar essa distânciazinha aqui, ó. Essa aqui. Daqui para cá, ó. É o quê? Tá aqui, ó. Kx mais lambda, a posição desse ponto, né? Menos kx. Então, essa distância tem que dar, essa distância daqui para cá, aliás, né? Assim, né? Daqui para cá, né, ó. Essa distância tem que dar o quê? Aqui, ó. 2π, certo? Então, kx mais lambda menos kx tem que dar 2π, ok? Aí você multiplica aqui o k por x e o k por lambda, né? K por x e o k por lambda. Fica kx mais k lambda menos kx. Aí corta o kx com kx. Fica k lambda é igual a 2π. Ou seja, k é 2π sobre lambda. Passa o lambda para o outro lado dividindo. Então você encontrou o número de onda k é 2π dividido pelo comprimento de onda. Esse casinho a gente chama de número de onda, certo? Qual a unidade do k? Inverso do comprimento. Lembrando que lambda é comprimento. O inverso do comprimento, ou seja, comprimento a menos 1. Certo? Então, a unidade de k é inverso do lambda. Lembrando que o lambda é comprimento. Então, a unidade é comprimento a menos 1. Vamos ver o significado físico desse k aqui, desse kzinho, do número de onda. Nessa coluna aqui, eu coloquei um número de ondas. Número de ondas. Certo? E na outra coluna, eu coloquei distância na horizontal, um ΔX, uma distância na horizontal. Pronto. Primeira coluna é quantidade de ondas. Segunda coluna, distância na horizontal, ao longo do eixo X. Quando você tiver uma única onda, que distância você tem na horizontal? Olha aqui, ó, uma única onda, a distância é de um comprimento de onda, né? Um lambda. Certo? Uma única onda tem comprimento lambda.
Tá? A distância que você percorre em uma única onda é lambda, certo? Então, uma única onda tem comprimento lambda metros. E o comprimento 2π, lembrando que π é mais ou menos 3,14, né? 3,14 vezes 2, mais ou menos 6,28. E no comprimento de 2π, 6,28 metros, eu tenho quantas ondas? Uma onda tem um comprimento lambda, já que lambda é o comprimento da minha onda, certo? E em 2π metros, no comprimento 2π metros, na horizontal, eu tenho quantas ondas? Eu chamo de um Nzão, certo? Aí você multiplica em x. 2π vezes 1, 2π, n vezes lambda, daqui, ó, multiplica em x, ó, certo? De maneira que esse n é o 2π sobre lambda, ou seja, o k. Então, n coincide com k, certo? Então, qual a interpretação física do n, ou seja, do k? O k é a quantidade de ondas em um comprimento de 2π metros, ou 2π centímetros, dependendo da unidade que você está usando por lambda. Repetindo, o K é quantidade de ondas que você tem num comprimento de 2π metros, ou seja, mais ou menos 6,28 metros. Vamos ver aqui quanto é o K aqui, nesse caso. Quantas ondas eu tenho aqui nesse comprimento? Você tem 1, 2, 3, 4 ondas. Então o K é igual a 4, certo? K é igual a 4. Qual a unidade? 4 metros a menos 1. Lembrando que o K, a unidade dele, é inverso do comprimento. Então, 4 metros a menos 1. Ok? Então, o K, número de onda, que é 2π dividido pelo comprimento da sua onda. Ok? Vamos supor agora que em vez de um seno ou um cosseno, você tem uma onda no formato de um sino. Formato de um sino, a gente chama de gaussiana. E esse sino, ele está andando para a direita, no sentido positivo do eixo x, com velocidade constante v. Então, eu tenho um sino, uma gaussiana, que anda para a direita com velocidade constante v. Ok? Aí você tem agora dois observadores, o O e o O'Linha. O O está paradinho, está parado vendo o sino andar para a direita com velocidade constante v. O O'Linha, o observador O'Linha, ele caminha junto com o sino. Ele está andando na mesma velocidade do sino, certo? Então o observador O vê o sino andando para a direita, com velocidade constante v. O O'Linha vê o sino em repouso. Observe que o O'Linha vê o sino em repouso porque ele caminha junto com o sino com velocidade constante v. Então o O'Linha anda junto com o sino e vê ele paradinho em repouso. As coordenadas usadas pelo O'Linha, a coordenada horizontal é x'. Então o observador O'Linha usa a coordenada horizontal x'. Como é que é a equação dessa gaussiana, desse sino, do ponto de vista do O'Linha, o observador O'Linha? Isso aqui, ó. Uma exponencial é elevado a menos uma constante x' ao quadrado. Onde x' é a coordenada horizontal medida pelo observador O'Linha. Então, observe que do ponto de vista do O'Linha, a equação do sino não depende do tempo. Isso porque o O'Linha, ele vê o sino em repouso o tempo todo. O O'Linha, lembre-se que o O'Linha, ele está andando junto com o sino. Ele está andando com a mesma velocidade do sino. Então o O'Linha vê o sino paradinho, vê ele em repouso. O O é que vê o sino em movimento, certo? A coordenada horizontal do observador O é x, certo? A coordenada horizontal usada pelo observador O, que está parado em repouso, é x. Coordenada horizontal usada pelo O'Linha, que caminha junto com o sino, é x', certo? Vamos supor que esse sino, ele passa na origem do observador O, x igual a 0, no tempo 0. Então, o sino passa na origem no instante que eu começo a marcar o tempo 0. De maneira que depois de um tempo t, o sino andou v vezes t. Repetindo, o sino passa, ele está andando para a direita, aí ele passa na origem no instante de t igual a 0, que eu começo a marcar o tempo. De maneira que depois do tempo t, o sino andou v vezes t. Como é que O e O'Linha relacionam as suas medidas? O e O'Linha, como eles relacionam as medidas? É só você olhar para cá, para a figura. Ó. X', ó, o x' é x menos vt. Repetindo. X', a distância x' é x, ó, comprimento x, menos vt.
x' é x menos v vezes t, onde v é a velocidade constante do sino, para a direita. Então, é através dessa equação aqui, que o O e o O' relacionam as suas medidas, certo? Então, como é que é a equação do sino do ponto de vista do O'? Depende só da coordenada x', e não do tempo, porque o O' vê o sino paradinho, vê o sino parado, em repouso, porque ele caminha junto com o sino, certo? Do ponto de vista do O não, o observador O, ele está parado vendo o sino andando para a direita. Então o observador O diz que a coordenada x do sino muda, de qualquer ponto do sino, certo? E muda com o tempo, né? Então ele vai dizer que x' é x menos vt. Então do ponto de vista do O, as coordenadas do sino dependem de x e de t. Ou seja, você vai na equação do sino medida por O' e troca o x' por x menos vt. Repetindo. Essa é a equação do sino do ponto de vista do O', que caminha junto com o sino, que vê ele em repouso, que tem a mesma velocidade do sino. Como é que é a equação do sino do ponto de vista do O? Troca x' por x menos vt, onde v é a velocidade para a direita do sino. Certo? Então, troque x' aqui ó, por x menos vt. Você fica com essa equação aqui. Ó. Pronto. Essa aqui é a equação do meu sino do ponto de vista do observador que vê ele em movimento, o O, que vê ele andando para frente. Certo? Então, observe que a equação agora depende da coordenada espacial e do tempo, de x e de t. Certo? Enquanto a equação do ponto de vista do O', que vê o sino parado, depende só da coordenada espacial e não do tempo. Isso, obviamente, porque o O' vê o sino parado, né? Andando para frente, certo? Então, você tem uma onda qualquer, com formato qualquer, que caminha para a direita. Como é que é a equação dessa onda, do ponto de vista de um observador que vê a onda em movimento? Troca a coordenada x' por x menos vt. Isso aqui é o ponto de vista de um observador que vê a onda andando no sentido positivo do eixo x. Troca a coordenada x' por x menos vt. E quem é que mede a coordenada x'? O observador que vê a onda estacionária, parada. É o que caminha junto com a onda. É o que mede a coordenada x', certo? E se esse sino, ou essa onda qualquer, estiver andando agora para a minha esquerda, no sentido negativo do eixo x, você troca x' por x mais vt. Menos vt, onda andando para a direita, sentido positivo do eixo x. X mais vt, onda caminhando para a esquerda, sentido negativo do eixo x, certo? Quem mede a coordenada x'? Quem vê a onda parada, estacionária, que não vê a onda se variando com o tempo, que caminha junto com a onda, com a mesma velocidade dela, certo? Quem usa a coordenada x menos vt, quem vê a onda em movimento, anda para a direita, velocidade v, x menos vt, certo? Anda para a esquerda, sentido negativo do eixo x, x mais vt. Exemplo, a onda senoidal, psi, x', essa coordenada x' é o ponto de vista de quem vê a onda parada. Digamos, você tira uma foto da onda em determinado instante, no tempo zero, vê a onda estacionária. Mas quem vê a onda senoidal, seno ou cosseno, andando para a direita, com velocidade constante v, troca essa coordenada x', que é estacionária, não depende do tempo, troca por x menos vt. Tá aqui, ó. Então você vai trocar x' por x menos vt. Tá aqui. Certo? Então, isso aqui é o quê? Equação de uma onda senoidal que anda para a direita com velocidade constante v. Onda caminhando para a direita com velocidade constante v. Sentido positivo do eixo x. K é o número de onda, 2π sobre lambda, e v é a velocidade da onda. Certo? Vamos supor que essa onda seja um cosseno. Tem essa aparência aqui, ó. Seja um cosseno. Isso aqui pode ser, por exemplo, uma onda numa corda. Aqui, uma onda no oceano. Essa linha aqui você pode imaginar como sendo o nível do mar. O mar calmo, sem nenhuma onda, certo? O mar tranquilo, sem ondas. Aí vai passar por você uma onda perfeita, uma onda senoidal. Você está bem aqui na origem. Ó. Você colocou um barquinho bem aqui na origem, no x igual a 0. Vai passar por você uma onda, certo? Que movimento você vai fazer? Se a onda for perfeita, você vai fazer um movimento puramente vertical. Ó. Vai fazer um movimento assim, ó.
Você não vai andar no sentido do eixo X. Então, repetindo, aqui você tem na horizontal o nível do mar, o mar sem nenhuma onda, o mar calmo, aí vai passar uma onda senoidal por você. Você está bem aqui, ó, em x igual a 0, certo? Quando essa onda, você está aqui, você está parado aqui, certo? Você está ancorado nesse ponto aqui. Você não anda na horizontal. A onda passa por você, você faz isso, ó. Você desce, tá aqui, ó. Você desce até a amplitude menos A, você desce, depois você volta a subir até a amplitude máxima e depois volta a descer. Você não andou na horizontal, você fez um movimento assim, ó, puramente na vertical. Ou seja, o seu barco desceu, subiu até a amplitude máxima e depois desceu de novo. Quando isso acontece, passou por você o quê? Passou um comprimento de onda, passou por você. Não, você está estacionado aqui, paradinho, né? Aí a onda está viajando para a direita. Quando ela passa por você, você faz esse movimento, ó. Você desce, sobe e desce de novo. Pronto, passou um comprimento de onda lambda por você. E o tempo que levou para passar? T, o período. O tempo de uma oscilação completa. Certo? Então passou onda por você um tempo de um período. Certo? Então o seu barco faz esse movimento. Desce, sobe e desce de novo. É só observar aqui, né? A onda vai passando, você vai descendo. Aí depois vai subindo. Ó. Sobe, amplitude máxima e vai descendo. Mas você não está andando na horizontal, você está andando só no eixo Y, na vertical. Você está ancorado em um ponto x igual a 0. Certo? Se você vir aqui para a equação e colocar x igual a 0, vai ficar o quê? Ó? X igual a 0, eu estou na origem. Meu barco está na origem. Coloca o x0 aqui. Psi, o x é 0, um tempo arbitrário qualquer, A cosseno de K vezes 0 menos VT. Menos KVT. Pronto, essa aqui é a equação da minha onda. Certo? Do meu ponto de vista, aqui na origem, x igual a 0. Observe que não depende de x. É claro que não depende. Eu estou no ponto fixo, né? Eu não estou andando na horizontal, eu estou andando só na vertical. Certo? A altura da minha onda é o psi. Então depende só do tempo. Aí você lembra uma coisa. Uma característica da função cosseno. Cosseno de menos um ângulo, menos θ, é igual ao cosseno do ângulo θ. Lembrando que o cosseno de θ, você projeta o ângulo aí na horizontal, essa setinha apontando para a direita. Mas observe que o cosseno de menos θ é a mesma coisa, né, do cosseno de θ. Então a característica do cosseno. Cosseno de menos um ângulo θ é igual ao cosseno de θ. Então isso quer dizer que eu posso tirar esse menos daqui. Ó. Cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno do ângulo. Eu tiro esse menos aqui. Ó. Ou seja, a função de onda fica A cosseno de KVT. Essa é a minha onda, eu estando aqui num ponto x fixo. Observe que ela depende só do tempo. Lembrando que K é constante, número de onda, V é constante, velocidade da onda para a direita, e o A é amplitude, constante. Certo? Então, se eu estou fixo num ponto, que eu considerei como x igual a 0, eu vejo a onda variando só no tempo. Ou seja, o psi varia, o psi seria a minha altura, né? Minha altura, que está variando, mas a variação é puramente na vertical. Certo? Eu não estou movimentando, não estou andando ao longo do eixo x. Então a minha onda depende só do tempo. Certo? Quando eu passar uma onda inteira por mim, que movimento eu faço? Você desce, sobe e desce de novo. Pronto, passou um comprimento de onda por você. E levou o tempo de quê? O tempo de um período t. Ok? Aqui na figura, você tem uma onda harmônica simples, que pode ser um seno ou um cosseno, e essa onda viaja no sentido positivo do eixo x. Ela viaja com velocidade constante v, no sentido positivo do eixo x. Como é que eu represento essa onda? Psi seria a distância no eixo vertical, uma distância arbitrária que vai mudando com o tempo, né? Psi de x e t é igual a amplitude, a altura máxima da onda, né? Assim como também a mínima, né? Amplitude, cosseno de K. K é o número de onda, que é o quê? 2π sobre lambda, né? X menos VT. V é a velocidade constante da onda, no sentido positivo do eixo x. Se ela andasse no sentido negativo do eixo x, era só colocar um mais aqui, ó. Certo? Agora vamos olhar para essa onda num ponto fixo. Como no exemplo anterior, estou aqui na origem, x igual a 0. Você pode imaginar essa onda aqui como sendo uma onda no oceano. O nível do mar está aqui ao longo do eixo x, né? O mar calmo, sem nenhuma onda. Aí você está num barquinho aqui na origem. Você está num barco na origem, x igual a 0. Você está ancorado nessa origem. De maneira que o movimento que você faz é assim, ó.
na vertical, né? Se você está em x igual a zero, se você colocar um x igual a zero aqui, como é que fica a equação da sua onda? É k menos vt, né? Aqui dá zero, né? Então coloca o x igual a zero. A equação da onda fica essa aqui, né? Certo? A cosseno de menos k vt, onde o k é constante e v é constante. Ou seja, a sua onda agora depende só do tempo, certo? Você não está se movimentando, você não está andando na direção x, você está andando só na vertical. Então a sua onda depende só do tempo. É uma oscilação que dá para cima e para baixo, que depende só do tempo. Lembrando, a gente acabou de falar, né? Propriedade do cosseno. Cosseno de menos o ângulo é igual ao cosseno do ângulo. Então você pode tirar esse menos daqui, né? Aqui seria a minha onda em x igual a zero, um ponto fixo. Então, se eu quiser fazer um gráfico dessa onda, eu posso fazer um gráfico da onda evoluindo no tempo. E não em x, como está aqui. Porque a minha posição x está fixa. Eu estou na origem aqui, estou bem aqui, ó, um ponto fixo x igual a zero. Então eu posso fazer o gráfico da onda evoluindo no tempo. Certo? Está aqui. Passa por mim uma onda completa. Observe que esse ponto A é um ponto de máximo e esse ponto B é um ponto de máximo. E o que você tem na coordenada horizontal é o tempo que está passando. Não é a distância x, é o tempo passando. Aqui é a minha onda, repetindo, é a minha onda do ponto de vista de quem está fixo aqui em x igual a zero. Certo? A distância entre esses dois máximos aqui, posso dizer que é um comprimento de onda? Não, porque na horizontal não é comprimento, a horizontal é tempo em segundos. Você diz que a distância entre esses dois máximos é um período. Esse tesão que eu coloquei aqui, ó, estilizado. Período. Tempo de uma oscilação completa. Certo? Tempo de uma oscilação completa. Você está aqui na origem. O que acontece quando passa a onda por você? Você está ancorado. Você vai descer, vai subir até a amplitude A e depois vai descer de novo. Certo? Pronto. Aí passou a onda completa por você. Passou essa onda aqui completa por você. Qual o tempo que essa onda levou para passar? É o tesão, o período. Certo? Então, se esse ponto A aqui tiver a coordenada horizontal, um tempo arbitrário qualquer, a coordenada do próximo máximo é o tempo t mais o período. T, aqui é um tempo arbitrário qualquer, um tzinho. Certo? Depois que passar a onda toda por você, esse ponto B aqui, a coordenada vai ser tzinho mais o tesão, onde o tesão é o período, é o tempo de uma oscilação completa. Certo? Então, para você que está na origem, você faz esse movimento, ó, repetindo, né? Você desce, sobe e desce de novo. Pronto. Aí passou o tempo de um período. Passou uma onda completa por você. Certo? Vamos olhar para essa onda. No eixo horizontal, eu vou colocar KVT. Observe que isso aqui é a fase da minha onda. Isso aqui é que é um ângulo. Isso aqui é que é adimensional. Certo? O K tem dimensão de o quê? 2π sobre lambda, inverso do comprimento. O K tem dimensão 1 sobre metro. A velocidade V é metro por segundo. E o tempo T é em segundo. Corta segundo, metro com metro. Ou seja, o KVT, que é a fase do cosseno, ele é adimensional. É ele que é um ângulo. Então, esse argumento do cosseno aqui é ângulo, em radianos, adimensional. Então, vamos colocar esse argumento todinho aqui no eixo horizontal, KVT. Certo? Então, repetindo, né? Isso aqui é que é um ângulo, é que é adimensional. O argumento do cosseno é que é a fase. Então a fase é KVT. Se você colocar no eixo horizontal a fase, em vez de colocar só x, ou colocar só o tempo, vamos colocar a fase inteira. O que acontece quando você tem uma onda inteira? Aqui um comprimento de onda, certo? Mas eu dou uma volta no círculo trigonométrico. A fase percorre que ângulo? 2π. Repetindo, certo? Para que você tenha uma oscilação completa, você tem que varrer um ângulo de quanto? 2π, certo? Então a distância entre esses dois mínimos aqui, ou dois máximos consecutivos, é 2π. Observe que não é tempo, nem é distância x, é ângulo em radianos, ou seja, adimensional. Certo? Isso, repetindo, porque eu coloquei no eixo horizontal, eu não coloquei um tempo nem uma distância, eu coloquei um ângulo em radianos. Certo? Então, para que você tenha um ciclo completo, uma onda todinha, toda completinha, você tem que fazer que a fase dê uma volta de 2π radianos. 2π radianos, certo? Bom, ou seja, a fase do ponto A é igualzinha do ponto B. Vamos ver isso aqui. Vamos supor que aqui é um tempo t qualquer. Certo?
Qual é o ângulo nesse ponto aqui? KVT. Certo? KVT. Para passar de tempo para ângulo, tem que multiplicar por KV, né? Bem aqui nesse ponto, passou o quê? Passou o tempo de um período, Tzão. Então o tempo aqui, nesse ponto aqui, é Tzinho mais Tzão. Mais o ângulo, KV, Tzinho mais Tzão. Ou seja, o ângulo nesse ponto aqui é KVT, a fase. O ângulo nesse ponto bem aqui é KV, Tzinho mais um período. Certo? O tempo de uma oscilação completa. Tempo de uma oscilação completa. Certo? Se você diminuir essa coordenada horizontal aqui, dessa aqui, ó. Essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser o quê? KVT mais Tzão menos KVT. Esse comprimento aqui, ó. KV, T mais o Tzão, que é o período, menos KVT. Tem que ser o quê? Esse comprimento, essa distância? 2π. 2π. Certo? De outra forma, a onda, o psi no ponto A é igual ao psi no ponto B. Certo? A onda no ponto A é igualzinha à onda no ponto B. Elas estão em fase. Certo? A onda no ponto A cosseno de KVT. A onda no ponto B. Ao chegar no ponto B, o tempo é Tzinho mais Tzão. Multiplica por KV. Certo? Ou seja, subtraindo essa distância horizontal aqui, dessa aqui, eu tenho o quê? 2π radianos. 2π radianos. Repetindo. Coordenada desse ponto menos a coordenada desse. Dá essa distância, que é um ângulo de 2π. 2π. E esse Tzinho aqui é um tempo arbitrário qualquer. Não tem importância que tempo é. Um tempo arbitrário qualquer. E o Tzão é o período, o tempo de uma oscilação completa. Para converter tempo em ângulo, eu multiplico por KV. Ao subtrair KV, Tzinho mais Tzão de KVT, eu tenho esse comprimento aqui, ó, que é um ângulo também, certo? 2π radianos, que é o tempo de uma oscilação completa. Uma oscilação completa da onda. Aí você faz uma continha simples aqui, ó. KVTzinho, esse com esse, né? Depois esse com esse. Mais KVTzão. Menos KVTzinho. É igual a 2π. Aí o KVTzinho corta. Ou seja, KVTzão é igual a 2π. Aí lembre, mas quem é o K? 2π sobre lambda. Quem é o V? Velocidade da onda. T, período, tempo de uma oscilação completa. Tempo, segundos, é igual a 2π. Certo? 2π. Aí o que é que você faz aqui? Com essa fórmulazinha aqui. Corta o 2π com 2π. Aí vem para essa fórmula aqui, ó. Velocidade, período sobre lambda é igual a 1. Então, daqui eu passo para cá, ó. Aqui você corta o 2π com 2π. Fica a velocidade da onda vezes o tempo de uma oscilação dividido pelo comprimento é igual a 1. Daqui você tira a velocidade da onda, ó. Passa o lambda para o outro lado e o t para o outro lado, o denominador. Com essa equação eu tiro a velocidade da onda. V é lambda sobre t. Velocidade da onda, comprimento de onda dividido pelo período. Repetindo, velocidade da onda é o comprimento de uma onda dividido pelo período. Vê se eu consigo me fazer entender aqui. Aqui tem uma onda passando por você. Ela está viajando aqui para a direita. Para a direita. Pode ser uma onda no oceano. Aí você está num barquinho bem aqui. Você está ancorado bem aqui. Certo? Você está na posição fixa. Como é que você mede a velocidade dessa onda que vai passar por você? Lembrando que velocidade é distância por tempo, né? É isso? Velocidade é distância dividido por tempo. Passa uma onda inteira por você. Qual o tamanho dessa onda? Um comprimento de onda. Distância, um comprimento de onda. Que tempo essa onda levou para passar por você? O tempo de uma oscilação completa da onda. Período. Então, velocidade e distância por tempo. Você está no ponto fixo do oceano, aí passa uma onda inteira por você. Você faz esse movimento. Ó. Você desce, sobe e desce de novo. Que distância passou por você? Passou um comprimento de lambda. Comprimento de uma onda. Certo? Quando isso aconteceu. Que tempo levou? Um período. Distância por tempo. Lambda é distância, o comprimento da onda. T é o período. Tempo de uma oscilação. Distância por tempo dá a velocidade da onda. Entenderam, né? Eu estou ancorado aqui num ponto. Aí lá vem a onda passar por mim. Quando ela passar, eu faço isso. Ó. Desço, subo e desço de novo. Que comprimento passou por mim? Passou um comprimento lambda, um comprimento de onda. Aqui, ó. Passou por mim. Que tempo levou a passar? O tempo de um período.
Então, divide lambda por t, tem a velocidade da sua onda, ok? Vamos terminar essa aula definindo a frequência de uma onda e a gente vai deixar os exercícios, os problemas para a próxima aula. A gente viu que a gente pode representar uma onda que viaja no sentido positivo do eixo x dessa forma aqui, né? Psi seria a oscilação, né? A oscilação ao longo do eixo y aqui, né? A é a amplitude, a onda oscila entre mais A e menos A, K é o número de onda, 2π sobre lambda, e V é a velocidade da onda para a direita. Então, uma onda que se propaga ao longo do eixo x, sentido positivo. A gente viu que o número de onda é 2π sobre lambda, e o significado físico do número de onda. Quantidade de ondas em um comprimento de tamanho 2π. 2π dá mais ou menos 6,28. Né? Então você conta o tanto de ondas que tem em um comprimento de mais ou menos 6,28, certo? E isso vai ser o número de onda. Comprimento da sua onda, você pega a distância entre dois máximos consecutivos, você tem um comprimento de onda. Ou entre dois mínimos consecutivos, né? Você tem um comprimento de onda lambda, certo? Ou seja, no intervalo de um comprimento de onda, você tem uma oscilação completa da sua onda. Você pode pegar aqui entre esses dois pontos aqui, ó. Essa distânciazinha aqui também, ó, é um comprimento de onda, ok? Comprimento de onda dado em quê? É uma distância, né? Dado em metro, centímetro, quilômetro. Agora vamos observar a sua onda psi evoluindo no tempo. Como é que isso ocorre? Você pode imaginar isso aqui como uma onda no oceano, né? Passando por você. O eixo X seria o nível do mar calmo, sem nenhuma onda. Aí a onda passa por você, você está bem aqui num ponto fixo, você não está se movendo, você está ancorado nesse ponto. Então você vai fazer o gráfico da sua onda com o tempo. O movimento que você faz é puramente vertical, né? Sobe e desce. Você faz o gráfico da sua onda com o tempo, certo? Como é que você mede a velocidade da sua onda? Lembrando que velocidade é distância por tempo, né? Você está ancorado, paradinho aqui, né? Aí passa um comprimento de onda inteiro por você. Certo? Um lambda. Aí você divide esse comprimento de onda que passou por você pelo tempo que ele levou para passar, que é o período. Lembrando que o período é o tempo de uma oscilação completa, né? Então, eu estou ancorado aqui, passa uma onda por mim, eu divido o tamanho dela pelo tempo que ela levou para passar. Velocidade é lambda sobre t, certo? Vamos definir agora frequência. Frequência de uma onda. Vocês vão ver muito aí nos livros, o símbolo da frequência é a letra grega ni, certo? A gente vai usar o F como frequência, mas muito usado é o ni, certo? Então, frequência, que eu vou chamar aqui de F, frequência é simplesmente o inverso do período. Você inverte o tempo de uma oscilação, certo? Então, frequência é o inverso do período. Qual é a unidade de frequência? Ora, se o período é em segundos, então frequência é 1 sobre segundo, né? Ou segundo a menos 1, certo? Então, frequência, a unidade é segundo a menos 1, inverso do segundo, certo? O significado físico da frequência. Vamos ver aqui. Aqui eu estou fazendo uma proporçãozinha, eu estou colocando aqui nessa coluna quantidade de ondas, um certo número de ondas. Nessa outra coluna, eu estou colocando intervalo de tempo ΔT. Então, primeira coluna é uma quantidade de ondas que você vai contar. Segunda coluna é o intervalo de tempo ΔT, certo? Eu tenho uma onda. Uma onda vai passar por mim. Vai levar que tempo? Período T, certo? Passa uma onda por mim, levando o tempo de um período T. T segundos. É o tempo que leva para passar uma onda por mim, certo? E no tempo de um segundo, lembrando que essa coluna aqui é tempo, né? No tempo de um segundo, passam quantas ondas por mim? Certo? No tempo de um segundo, quantas ondas passam por mim? Essa quantidade de ondas eu chamo de F. Multiplica em X, F vezes T, Tzão, é igual a 1 vezes 1, de maneira que F é 1 sobre T. Ora, isso aqui é a frequência, né? Certo? Então, qual é o significado físico da frequência? Quantidade de ondas ou oscilações que passam por você no tempo de um segundo. Repetindo, certo? O significado físico da frequência. Número de oscilações ou número de ondas que passam por você no tempo de um segundo.
Número de oscilações na unidade de tempo. Número de oscilações em 1 segundo. É muito comum você ver a unidade de frequência, em vez de segundo a menos 1, você vê por aí o Hertz. Hz, Hertz. Certo? Então, quando você vê por aí frequência tantos Hertz, 100 Hertz, 1000 Hertz, você já sabe que se trata de segundo a menos 1. Então, é comum a gente ver como unidade de frequência o Hertz, Hz, que significa segundo a menos 1. Certo? Agora observe uma coisa, né? Velocidade da onda é lambda sobre t, certo? Mais 1 sobre t é o quê? A frequência. A gente acabou de definir, né? Certo? 1 sobre t é a frequência. Então você pode dizer que a velocidade da onda é lambda vezes f. Certo? Lambda vezes f. É só você trocar aqui esse 1 sobre t pela frequência. Então v é lambda f. Então, velocidade da onda, outra equação muito importante, é o comprimento da onda vezes a frequência, certo? Se você vê por aí, a frequência de uma onda é 1000 Hz. Isso significa o quê? Que a sua onda, ela realiza 1000 oscilações a cada segundo, certo? É o número de oscilações por segundo, o significado da frequência, né? Ou 1000 segundo a menos 1, certo? Uma outra quantidade importante, que a gente vai voltar para ela mais tarde, e que aparece muito quando se trata de ondas de ótica, é a frequência angular. Frequência angular é 2π dividido pelo período. 2π dividido pelo período. Certo? Com a unidade de frequência angular, segundo a menos 1 também, né? Então a gente vai falar dela mais tarde. Frequência angular. 2π dividido pelo tempo de uma oscilação. Certo? Ou 2π vezes a frequência. Já que 1 sobre t é f, né? Então você pode trocar esse 1 sobre t aqui por f. Então, frequência angular é 2πf. Então, vamos ver um probleminha para a gente finalizar. A gente continua os problemas na próxima aula. Vamos lá. Um laser gera um feixe de radiação de 1,06 micrômetros no vácuo. Encontre frequência, período e número de onda. Certo? O laser gera um feixe de radiação de 1,06 micrômetros. Isso aqui é o quê? Comprimento da onda. E o que é que significa esse micro? Micro. Quando você vê esse micro por aí, ele significa 10 a menos 6. Certo? Então, o comprimento da sua onda é 1,06 vezes 10 a menos 6 do metro. Usando o sistema SI, né? Certo? Distâncias em metros, né? Então, isso aqui é o comprimento de onda. 1,06 vezes 10 a menos 6 do metro. Então, esse microzinho aqui significa 10 a menos 6. Você vai substituir ele por 10 a menos 6, ok? Vamos lá. Velocidade da onda. Ora, é radiação, é luz. É a velocidade da luz. 2,99, ou 3, né? Vezes 10 a 8 metros por segundo. Mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Então, qual é a velocidade da minha onda? Como é radiação, como é luz, é a velocidade da luz, certo? Vamos achar a frequência. Ora, velocidade é lambda sobre t. Mais 1 sobre t é f. Certo? Frequência. Ou seja, v é lambda f. Essa equação aqui eu tiro o f. Eu quero calcular a frequência. Informação dada. Eu sei a velocidade da onda e sei o comprimento da onda. Isolo f, porque é isso que eu quero achar, né? F é v sobre lambda. Isolei o f. Quem é a velocidade da onda? Informação dada. Já que eu sei que é luz, né? 299 vezes 10 a 8. Pronto, metro por segundo. Comprimento da onda. Informação dada no problema. 1,06 vezes 10 a menos 6 do metro. 10 a menos 6 porque é micrômetro. Certo? Usar o sistema SI, as distâncias são em metro, né? Divido velocidade pelo comprimento da onda. Duas informações dadas, né? O comprimento é esse aqui, né? Faço uma continha simples. Frequência dá 2,82 vezes 10 a 14. 10 a 8 dividido por 10 a menos 6. Eu passo 10 a menos 6 para cima, né? Fica 10 a 8 mais 6. 10 a 14. Certo? Essa é a frequência. A unidade, observe que corta um metro com um metro. Fica 1 sobre segundo. Ou segundo a menos 1, ou hertz. Então a frequência é 2,82 vezes 10 a 14 hertz. Ou seja, a sua onda eletromagnética executa 10 a 14 oscilações em 1 segundo. Certo? Então essa é a frequência. Em segundo a menos 1 ou hertz. Achei o F. Agora período. T. Período é inverso da frequência. Ou frequência é inverso do período. Então T é 1 sobre F.
O F eu acabei de achar, certo? Faço uma continha simples, passo 10 a 14 para cima, pronto, qual a unidade? Ora, é o inverso da frequência, né? Se frequência é segundo a menos 1, segundo a menos 1 é, passando para cima, segundo, certo? Aqui é segundo. Estou usando segundo hora S, ora SEG, isso aqui está meio complicado, né? Então, esse aqui é segundo, certo? Pronto. Período é esse aqui. Tempo de uma oscilação. Número de onda, 2π sobre lambda. 2π sobre lambda. O lambda você tem, comprimento de onda, informação dada, 1,06 vezes 10 a menos 6, né? Troco o micro por 10 a menos 6, já que eu quero tudo em metro, né? Faço uma continha simples, o K dá 592 vezes 10 a 6. Unidade inverso do metro, já que K é o inverso de um comprimento, então metro a menos 1, certo? Qual o significado físico de K? Quantidade de ondas, aqui dá mais de 1 milhão, né? Quantidade de ondas em um comprimento de mais ou menos 2π, 6,28, né? De um comprimento de 2π, que é mais ou menos 6,28. Então a gente continua com os problemas na próxima aula.